Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo. Bom dia, Di. Bom dia, Dani. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Aqui nesse clube das 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. A gente está aqui sempre nesse propósito para começar o dia bem, com mensagens positivas, com reflexões que façam com que nós possamos evoluir e começar a fazer a transformação que a gente tanto deseja de dentro para fora. Seja muito bem-vinda. E agora a gente está seguindo ao nosso estudo do capítulo 21 de 42 capítulos do livro de Jó, que é um grande ensinamento. A gente vê ali um debate entre Jó e os amigos sobre o porquê que aquilo está acontecendo com Jó. É um drama realmente digno de ser acompanhado, é melhor do que muitas novelas da Rede Globo, melhor do que muito Big Brother. Bom dia, Rita, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar contando com vocês aqui e compartilhando as informações. Eu sempre digo que a pessoa que mais se beneficia é aquela que compartilha. Por isso que eu quero agradecer a vocês que me estimulam a estar aqui todo santo dia trazendo esse conhecimento que é universal, que está ali na Bíblia, no Velho Testamento, e que muitas pessoas gostam de entender, de estudar e poucas compreendem. Então hoje eu estou aqui com vocês nessa tarefa, nesse compromisso da gente estar navegando nos capítulos do livro de Jó. E a gente está chegando hoje exatamente na metade desse livro que tem 42 capítulos, e a gente vai ler o capítulo 21, que é constituído de 34 versículos, e é uma resposta de Jó ao amigo dele, que falou um monte de coisa no estudo que a gente fez no capítulo 20. E agora vamos ver, estudar a resposta de Jó e pegar algumas particularidades e fazer com que essas particularidades sejam colocadas em práticas no nosso dia a dia. Então agora eu vou começar a leitura de Jó. Abra tua mente, deixe teu coração sempre ensinável, selecione o que faz sentido para você e descarte o que não faz. Então no capítulo 21, versículo 1, Jó disse em resposta: ouçam atentamente o que eu digo, que esse seja o consolo que vocês me dão. Tenham paciência comigo enquanto eu falo. Depois que eu falar, podem zombar de mim. Será que eu estou me queixando a um homem? Se estive eu, não perderia a paciência? Olhem para mim e fiquem espantados, ponham a mão sobre a boca. Quando penso nisso, fico perturbado e todo o meu corpo treme. Porque os maus continuam vivendo, envelhecem e ficam ricos. Seus filhos estão sempre diante deles e eles chegam a ver seus descendentes. As suas casas estão seguras e eles estão livres do medo, e Deus não os pune com a vara. Seus touros produzem sem falhar, suas vacas dão cria e não abortam. Seus meninos correm lá fora como um rebanho, e seus filhos pulam de alegria. Cantam com acampamentos de pandeiros e harpas, e se alegram ao som da flauta. Passam os seus dias contentes e descem em paz à sepultura. Mas eles dizem ao verdadeiro Deus: deixe-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? Para que o sirvamos? Que vantagem teríamos em conhecê-lo? Mas eu sei que eles não têm controle sobre sua prosperidade. O pensamento dos maus está longe de mim. Quantas vezes a lâmpada dos maus é apagada? Quantas vezes vem sobre eles a calamidade? Na sua ira, quantas vezes Deus traz a destruição sobre eles? Será que eles se tornam como a palha diante do vento? E como a pragana levada pelo vendaval? Deus reservará a punição dos homens para seus filhos, mas que Deus retribua a eles para que eles sintam o mesmo. Que seus próprios olhos vejam a sua ruína e que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Pois o que lhe importa, o que acontecerá com a sua família depois que ele se for? Se o número de seus meses for abreviado?
pode alguém transmitir conhecimento a Deus? Aquele que julga até mesmo os que estão em posição mais elevada? Um homem morre em pleno vigor quando está completamente despreocupado e tranquilo, quando as suas coxas estão gordas e seus ossos estão fortes. Mas outro morre cheio de amargura, sem nunca ter experimentado coisas boas. Juntos se deitarão no pó e ambos serão cobertos por vermes. Eu sei muito bem o que vocês estão pensando e o que estão tramando para me prejudicar. Vocês dizem: onde está a casa do homem importante? E onde está a tenda em que os maus moravam? Vocês não perguntaram aos viajantes, não consideraram com atenção as suas observações? Que aquele que é mau é poupado no dia da calamidade e é salvo no dia da fúria? Quem o repreenderá por causa do seu caminho? E quem lhe retribuirá pelo que ele faz? Quando ele for levado ao cemitério, manterão vigília sobre o seu túmulo. Os torrões de terra do vale serão doces para ele. Toda a humanidade o segue, com inúmeros outros antes dele. Então, por que me dão um consolo inútil? Suas respostas não passam de falsidade. E assim a gente fecha a leitura do capítulo 21, exatamente a metade do livro de Jó, que são 42 capítulos, e agora a gente começa a fazer, dentro daquela minha simplicidade, dentro da minha humildade, dentro do meu discernimento, o pouco do entendimento que a gente pode trazer para o nosso dia a dia aqui do versículo de Jó, né, desses versículos, né, desses 34 versículos. Então eu gosto de separar em pequenos grupos. E o que está querendo dizer aqui nesse capítulo, só para a gente entender o contexto, né? Então é como se sempre vai ser algo de um conflito interior, né? E o Jó está refletindo sobre a justiça e a ligação que ele tem com o sofrimento, né? Então a gente começa a entender esse conflito interno vivido pelo Jó diante dessa situação que você vê que, gente, você já deve ter passado por isso. Você é uma pessoa séria, honesta, uma pessoa que faz tudo certinho e nada dá certo. E aí você questiona Deus, porque os caras que fazem tudo errado, que mexem com coisa errada, parece que estão prosperando. É a mesma coisa do que Jó está sentindo ali nesse momento. Então eu quero que você entenda os recados desse nosso encontro de hoje, porque por meio dessa crítica de Jó e da reflexão, a gente é obrigado a examinar as nossas próprias ações, os nossos próprios dia a dia e o nosso entendimento do que é o bem e o mal, porque sempre vai ser relativo, sempre ele vai estar intimamente conectado com o nosso nível de consciência, e a gente precisa buscar essa conexão e esse discernimento agora. Então agora a gente vai começar a compreender o que é essa mensagem e o que ela pode servir para a gente, né? Então se a gente for começar a dar uma analisada prática, né? Quando ele começa a comentar sobre esses fatos, né, de que os justos sofrem e os injustos prosperam, não é bem assim. É que a gente dá foco, a gente dá uma perspectiva e parece que todo mundo que faz coisa errada está se dando bem e as pessoas que optaram para fazer as coisas certas estão se dando mal. Cara, você não sabe o trabalho que dá para fazer coisa errada. Tem que esconder os teus pecados, tem que esconder os teus erros, você parecer certinho para todo mundo, ainda mais em tempos de hoje que a gente tem muito desse celular que está registrando tudo, que está mostrando tudo. Então eu vou falar para você com todo carinho, calma, é muito mais fácil e muito mais proveitoso a gente fazer as coisas boas. Então quando você começa a entender isso, né, e na prática, eu quero que você se sinta encorajado e forte emocionalmente para você, nesse momento de dúvida, se posicionar de uma forma certa e não ter um pingo de arrependimento de fazer o que tem que ser feito bem feito e fazer o certo.
O certo, o teu coração te mostra o que é certo, porque o certo sempre vai ser relativo. Mas o certo você vai ver que não vai ter que ter dor de cabeça, justificativa, não vai ter que fazer nada para essas coisas de fazer o errado dá trabalho. Tudo que dá muito trabalho, questiona. Entendeu? E quando você começa a incentivar essa sua prática interna por busca de respostas e significados em momentos que estão te desafiando, assim você começa a se desenvolver. E o que você vai ter de benefício nisso? Porque todo mundo quer sempre estar ganhando alguma coisa, né? Por isso que as pessoas fazem as coisas erradas. Porque no fundo ela tem alguns ganhos. E quando você busca essa tua conduta de você seguir na linha ética para você conseguir fazer o que tem que ser feito bem feito, sem ter os conflitos, esse cultivo de uma resiliência espiritual, ele elimina as dúvidas e conflitos desse teu crescimento. Pode ter certeza disso. E o autoconhecimento, ele vai fazer com que você supere os seus desafios, entendendo que todos esses momentos eles só têm um propósito, que é nos desenvolver e nos ensinar. Então essa coragem de você fazer pergunta em tempos de desafiadores, mas faça pergunta inteligente. Tipo assim, não pergunta por que comigo. Cara, porque tinha que ser com você, acabou. E você tem que entender o que a pergunta você tem que fazer. O que eu não entendi ainda que eu preciso entender? O que é que eu preciso aprender que eu não aprendi ainda? Essas são perguntas chaves para você poder fazer sempre a si mesmo em momentos de dúvida, de conflitos, de medo, de insegurança. Por quê? Para que você busque o seu despertar de consciência espiritual. Mas isso ele vai vir através do corpo, da mente. Então é comportamental. Quando você faz uma atitude que você se comporta dessa maneira, você vai ver que naturalmente as coisas se decodificam na sequência. Então é muito importante você ter esse discernimento. E aí, nessa história de Jó, ele continua vendo todos os caras bebendo, dançando, se prosperando, os filhos todos se dando bem, né? Bom dia, tio Ni, meu parceiro. Então essa indignação de Jó, né, a gente precisa ter o discernimento de olhar mais para a nossa vida e deixar de olhar mais para a vida dos outros, porque toda vez que você olhar para a vida dos outros, como que você é? Aí você sabe que seu vizinho é um corrupto, que seu vizinho está andando uma Mercedes, aí que seu vizinho... Cuida da tua vida, vai cuidar da tua vida. E o desenvolvimento desse discernimento para você não julgar situações superficiais e que você também não faz ideia das coisas, é um mandamento divino, porque a única coisa que não, Pai Nosso, ele fala assim: santificado é o vosso nome, até como se o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, presta atenção, a gente tem que ter, na verdade, o discernimento e o bom senso de não julgar e, além de tudo, perdoar. Cristo, quando ele foi crucificado, ele chegou no pior momento da vida dele, ele falou para Pai, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então eu quero que você comece a trazer novos níveis de consciência. Para quê? Para que você fortaleça a tua confiança que tudo que nós estamos passando é apenas um período de aprendizado, por pior que seja. E aí você vai começar a se desenvolver, você vai começar a entender, você vai começar a ter uma força espiritual que vai fazer com que você supere qualquer momento atual. Seja de uma perda de um emprego, seja de uma perda de um relacionamento, seja uma perda de um ente querido, seja o que for, você vai ter uma postura que vai pensar o que é que eu tenho para aprender com isso e como eu posso me tornar melhor com essa situação que eu estou vivenciando. É isso que você tem que entender e é isso que você tem que agradecer pelos grandes aprendizados que Deus nos dá. E a gente olhando toda essa jornada de Jó, que negócio triste, negócio cansativo, negócio chato. Caramba, ele faz uma coisa, o outro bem faz outra, ele continua sofrendo, mas ali nada mais é. Se a gente olhar, um drama interno psicológico nosso. Imagina que Jó
é você, e os amigos de Jó que ficam falando as merdas pra ele também é você. Assim como você... peraí, vocês estão me escutando bem? Como é que tá? O som tá baixo? Me deixa saber aí, porque o meu irmão aqui falou que tá o som baixo, só para entender se é só nele ou se vocês estão me escutando bem. Quem tá me escutando bem, faz um joinha, por gentileza, só para eu entender aqui. Para mim aqui não tem nada de diferente no ambiente, né? Então é só para saber se eu devo falar mais alto. Tá me escutando bem, Di? Show de bola, obrigado. Tá normal, obrigado. Tati, então aqui eu tava falando sobre esse drama, essa conversa interna. Presta atenção, a pessoa que mais você conversa é você mesmo. Então vai ser sempre o próprio diabo, o acusador é você. Assim como Deus, aquele acolhedor, é você também, porque não tem nenhuma outra entidade que está dentro de você a não ser você mesmo. Então você está aqui, você acha que é externo que você está escutando? Não, é interno. Então, com qual qualidade você dialoga com você mesmo? Você conversa com você mesmo da mesma forma que você conversa com seus melhores clientes? Com as pessoas que você tem mais interesse em se dar bem? É assim que você tem que conversar com você. Então, tipo assim, a pessoa está passando por uma situação X. Você daria que tipo de conselho para ela? É a mesma forma que você falaria com você? Então esse crescimento mental, espiritual, essa promoção de você ter uma liberdade de pensar e uma autonomia espiritual mais significativa sobre si mesmo, vai mudar o jogo teu para qualquer outra área da tua vida, né? Então esse crescimento espiritual ele vai integrar essa parte de relacionamento com as pessoas externas, mesmo além de você, mas vai te fortalecer para quê? Para que você se desenvolva. Acabou. Então quando a gente começa a ter o discernimento, né, de você começar uma reflexão sobre a sua responsabilidade dentro do coletivo, você vai ver que você vai buscar ter o melhor bem-estar para você e criar um bem-estar para as pessoas que estão ao redor. E a gente tem, na hora do diálogo, na hora do bate-papo ou na hora da discussão, a gente tem formas de dizer. Só que você é uma pessoa despreparada, uma pessoa muito fraca emocionalmente, e aí diz de qualquer jeito, você é capaz de destruir uma pessoa com as suas palavras. Por isso que lá na Bíblia fala que a língua incendeia um bosque. A língua é o órgão mais afiado que tem. E aí você não fala nem direito com você e nem direito com as outras pessoas. E assim você traz discórdia, tristeza. E aí vem o teu ego, que faz com que você tenha falta de humildade para fazer o quê? Pedir perdão. Para você reconhecer os seus erros. Não, você vai lá e quer justificar. Ou seja, você quer aliviar aquela tua carga que você errou, dando razões que faziam com que essa situação seja realmente uma forma de justificar essa forma que você agiu de uma forma absurdamente errada. Então acho que as melhores versões tua é aquela versão humilde, é aquela versão que perdoa e que pede perdão, aquela versão que aprende sempre e que entende que a gente tem que se desenvolver. Então a gente precisa colocar o ego, o orgulho, o medo, a insegurança, as culpas e os apegos, tudo num saco e jogar fora e se desapegar. Então você imagina essa jornada de Jó, né? Como que ele ficaria se ele tivesse cada vez mais? Ele está aprendendo, a gente está aprendendo junto com ele, por isso que é legal. Então a gente ter esse desenvolvimento da empatia com a gente, solidariedade com os outros, reconhecer essas conexões que nós não somos seres individuais, nós somos seres que vivem em comunidade, e vivendo em comunidade a gente precisa cuidar da gente para que a gente cuide dos outros, né? Então esse concreto que a gente tem que construir é diário, é uma situação que você precisa fortalecer. E hoje eu quero deixar com você a reflexão e esse bom senso, já que a gente está começando aqui o dia
que é que você vai fazer de diferente hoje? Como você vai conversar com você mesmo e com as outras pessoas que estão ao teu redor? O que você pode fazer de diferente hoje que você nunca fez na tua vida para que você tenha resultados que você nunca teve? Se comprometa com você mesmo agora para você fazer isso que tem que ser feito bem feito. E ao final do dia, reconheça os seus passos, mesmo que não tenha dado resultados consistentes. E depois disso, você durma em paz e acorde para um novo dia, já aplicando tudo o que você deixou de compromisso no dia anterior. E é de dia em dia, de hora em hora e de momento em momento que a gente vai fazer com que tudo melhore. Então saiba, as suas aflições têm fim e os seus momentos de felicidade também. Então a gente precisa ter esse bom senso para poder cultivar o que há de melhor nesse momento aqui e agora. E eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje e que você que está chegando um pouquinho mais tarde se organize para chegar às 6h33 e pegar essa nossa conversa desde o comecinho. E se você chegou agora, você pode voltar e assistir tudo, uma mensagem que é realmente para o teu coração. E o coração, ele mora uma palavrinha que é ação. Entre a oração e a ação, faça os dois, mas prefira agir mais do que apenas ficar em um movimento que não te traz, que não te tira do lugar. Então faça a oração com ação. Tem poder quem age. Vai pra cima. Gratidão você, Tati. Um beijo no coração de todos. Sejam felizes, porque a gente nasceu para ser feliz. É um comando divino. E faça desse teu dia um dia maravilhoso. E amanhã a gente se vê. Valeu!